Perguntas encaminhadas pelo DCE. Nós, do Movimento Estudantil da UFLA, acreditamos que a nossa luta deve estar atrelada à luta de classe encampada pelas demais categorias e trabalhadores, atuando de maneira conjunta e sinérgica na conquista e defesa dos nossos princípios. Contudo, verificamos a longo tempo a exclusão das trabalhadoras e trabalhadores terceirizados na participação, na deliberação dos rumos da universidade e até mesmo naquilo que os compete em seu trabalho, passando por jornadas de trabalho desgastantes, realocações do local de trabalho, superexploração de sua força de trabalho, principalmente no período de recesso da universidade, e a verticalidade na tomada de decisões por seus empregadores, vista a quase que impossível organização destes em sindicatos. Nesse sentido, se eleitos, como será o olhar e a atuação para esta categoria com vínculos trabalhistas tão frágeis para que sejam valorizados como os demais profissionais da universidade? A terceirização de mão de obra nos órgãos públicos é uma atividade muito claramente regulamentada. Todos os contratos que nós firmamos de terceirização, eles passam por uma comissão de fiscalização durante todo o momento, o tempo de sua execução. Afirmar que existe uma superexploração do trabalho ou qualquer outra atividade irregular com relação a esses trabalhadores é algo que precisa ser denunciado. O que acontece é que nos modelos de gestão dos contratos de terceirização de mão de obra, nós temos aqui na universidade uma grande quantidade de fiscais desse contrato, pessoas de fé pública que estão atuando na verificação de toda a distribuição e atividade desses profissionais, e eles também são profissionais amparados pela legislação e podem sim se organizar nos seus sindicatos, obviamente ligado à empresa privada que é a fornecedora de mão de obra na universidade. Nós somos sim preocupados com as relações humanas entre todos que convivem aqui na comunidade. Porém, a afirmação de problemas como esse que foram colocados não é compatível com a prática de fiscalização que temos na universidade. Nós temos um grupo de pessoas descentralizadas, profissionais que estão nos diferentes setores da universidade, buscando a garantia de trabalho digno de todos os terceirizados da universidade. A questão da tomada de decisões por parte ou com participação desses profissionais é algo que ocorre de forma indireta somente porque os chefes dos setores que possuem participação de terceirizados conhecem as necessidades desses profissionais. Então, é importante, se vocês souberem alguma situação como essa, fazer a devida denúncia. Ainda, como pergunta do DCE, temos: acreditamos que o modelo atual de universidade não contempla as reais necessidades da maioria da nossa população. Entendemos que é necessário a modificação radical nos ditos tripés da universidade, com um ensino que não seja instrumentalista, cienticista e tecnicista, mas naquele que promova a formação de indivíduos críticos e capacitados não só somente para atuarem no mercado de trabalho, como uma pesquisa que não se furte somente na produção de tecnologia para o grande capital, mas que se debruce e pretenda superar o subdesenvolvimento do nosso país e, principalmente, solucionar as reais necessidades do povo trabalhador. E com uma extensão que seja entendida como fundamental
intercâmbio de conhecimentos populares e universitários, que esteja despida de uma suposta superioridade academicista e que seja a via de mão dupla que tanto necessitamos para a construção de uma universidade que se apresente como importante para a vida da maioria das pessoas. Portanto, se eleito, pretende alterar tais paradigmas vigentes na direção da construção de uma universidade popular? O próprio conceito de universidade é justamente a diversidade das áreas de conhecimento, todas juntas no mesmo ambiente. Nós valorizamos as diferentes áreas que são capazes, algumas de gerar produtos técnicos, científicos, outras de gerar o pensamento crítico humano da sociedade e dos profissionais. Inclusive, ao crescermos a universidade para uma universidade que traz as ciências humanas e sociais para junto das ciências agrárias e as engenharias, nós fazemos que os profissionais que estamos formando nessas áreas mais técnicas também tenham o contato e formação dos docentes das áreas de humanas e sociais. Quer dizer, nós defendemos uma universidade bem diversa e defendemos a valorização de cada uma dessas áreas de acordo com a especificidade da área. Nós precisamos valorizar o pensamento crítico junto também com o desenvolvimento técnico e social do país. Essa é a posição da Chapa 2 e defendemos que nós iremos ter uma universidade pública, gratuita e de excelência. Me desculpem, Chapa 3. Perguntas encaminhadas pela dupla. A UFLA está construindo o hospital universitário. A gestão desse hospital será realizada por docentes e técnicos administrativos, contratados por concurso público, ou será realizado contrato com a ABSER? Tá, primeiro nós temos que partir para um histórico com relação a isso. Lá atrás, o Conselho Universitário, quando se trabalhou o projeto REUNE, de expansão das universidades, o Conselho Universitário da UFLA não foi favorável à proposta de uma criação de um curso de medicina na universidade, e o motivo não era porque não queríamos esta área na universidade. O motivo era que os hospitais universitários, na gestão dentro e compartilhada com a gestão da educação nas universidades, traziam dificuldades que eram existentes e visíveis nas diversas universidades que já tinham os hospitais. A própria criação da EBSER veio no intuito justamente de reduzir esses problemas. Quando da criação da EBSER, nova oportunidade de se criar um curso de medicina que, no fundo, era um desejo da comunidade. Essa nova oportunidade surgiu e o Conselho Universitário mudou a sua postura e a sua posição justamente por causa da EBSER. Porém, a questão é que a EBSER tem as suas políticas, é uma empresa pública, porém recente, e nas suas políticas ela já se posicionou, a UFLA, de que só faz a gestão de hospitais muito maiores do que o Hospital Dia que está sendo construído agora pela universidade. Portanto, dessa forma, mesmo que o Conselho Universitário, e nós temos como postura respeitar as decisões dos nossos conselhos, nosso Conselho Universitário decidiu que é com a EBSER, porém, nós temos já um hospital sendo construído sem poder utilizar este modelo. Neste caso, iremos fazer a gestão com nossos docentes e técnicos administrativos, assim como ocorre em todos os hospitais de porte menor nas universidades que possuem o curso de medicina.
Segunda pergunta encaminhada pela dupla. Sobre a gestão de recursos humanos, a percepção da comunidade é de que muitas vezes a pró-reitoria trabalha contra os servidores, tomando medidas e ações que beneficiam apenas a gestão. Nesse sentido, temos o ocorrido com a insalubridade. O primeiro laudo foi favorável aos servidores e o segundo laudo negou a insalubridade. A gestão assumiu o segundo laudo como válido e fez com que vários servidores tivessem que devolver o valor recebido. Nesse sentido, qual sua proposta para a gestão de pessoas? Nesse assunto específico, insalubridade. Primeiro, não há nada que seja desfavorável ao bom exercício das atividades laborais que seja beneficiário para uma gestão. Não existe fazer algo que beneficia a gestão, mas que vai contra a necessidade e saúde de quem aqui está trabalhando. O caso específico da insalubridade, o que nós temos de concreto a dizer é que foi contratada uma empresa para fazer o laudo, a empresa compareceu aos locais e, em seguida, os servidores tiveram a comunicação do corte. Se foi um laudo ou 2 laudos, muitos servidores que conosco comunicaram disseram simplesmente não saber. O que nós propomos como forma de gestão neste quesito, gestão de pessoas com decisões baseadas em critérios objetivos e principalmente transparentes. A metodologia de avaliação da insalubridade não foi apresentada, os laudos não foram apresentados. Então, a atitude de simplesmente cortar está equivocada, porque isso é algo que nós devemos nos preocupar. Nossa gestão tem como prioridade a adequação dos ambientes para que não estejam em estado de insalubridade. Esta é a prioridade. Porém, se estiverem em estado de insalubridade, nós não podemos cercear o direito de cada um dos trabalhadores que estão aqui somente por economia de orçamento, no interesse de fazer outras atividades. Nós precisamos garantir o direito desses trabalhadores. Perguntas encaminhadas pela APG. Qual o posicionamento da chapa sobre o programa Futurice? A chapa é a favor ou contra o mesmo? Olha, nós não temos como posicionar a favor ou contra um programa que está aberto para consulta pública e para sugestões. O que nós temos como posicionar é contra a forma como a administração atual da universidade tratou esta consulta pública do programa Futurice. A consulta foi aberta a qualquer pessoa da sociedade. Eu fui uma das pessoas que apresentou no sistema observações de alguns pontos do programa que eram incompatíveis com o objetivo da Universidade Federal. Então, minha sugestão entrou no meio de mais 40 mil, sendo que as universidades, como instituição, elas puderam apresentar sugestões que refletissem o que foi observado por toda a sua comunidade. As sugestões dadas pelas universidades, em número muito menor, foram integralmente lidas e avaliadas pelo Ministério da Educação e se tornaram modificações da proposta do Futurice até termos uma segunda versão do Futurice. Está novamente em consulta pública. Nós temos novamente a oportunidade de apontar ainda se existe alguma falha ou se não tem alguma falha. Mas o que acontece é que o grupo de trabalho criado pela administração
não abriu e não está abrindo espaço para que as pessoas da comunidade façam as devidas sugestões. Posteriormente, esse programa, depois que passar dessa fase de sugestão, ele irá para o Congresso Nacional, que ainda será avaliado, e depois que tudo isso acontecer, a posição nossa como reitor em 2020 será a de abrir para a comunidade a versão final e para que a comunidade tome uma decisão. O reitor não é a pessoa que tem a legitimidade para tomar uma decisão tão importante para o futuro da universidade sozinho. É preciso a participação de todos os membros e a gestão deve abrir o espaço para o diálogo. Nossa proposta é o diálogo. Dando continuidade, a segunda pergunta da APG é: qual o posicionamento da chapa com relação às diferentes áreas do conhecimento e à ciência? Como ficam as áreas de educação e educação científica nesse contexto? Isso, em partes, acabamos de responder na pergunta do DCE. Nós somos favoráveis ao que ocorreu nessa universidade da expansão das áreas do conhecimento. Universidade só tem esse nome se carrega consigo uma diversidade de áreas, de cursos de graduação, de formações técnicas, formações humanas e sociais. Então, nós somos defensores e temos a proposta de estudar em conjunto e de forma participativa essas especificidades. Nós somos contrários a qualquer ação que venha de cima para baixo, sem a devida avaliação de cada contexto, de cada forma de se ensinar numa área ou em outra área, para que se obtenha o melhor resultado em termos de formação do pensamento crítico, de formação técnico-profissional. Nós precisamos dar os melhores resultados para a sociedade como um todo, não somente de profissionais técnicos, nem somente de produtos técnicos, não somente de artigos científicos, mas também de pessoas com pensamento crítico que passem pelo processo de educação aqui dentro e que sejam depois vetores de uma educação crítica lá fora. Perguntas encaminhadas pelo Sindiúfla. No âmbito da transparência e democratização da gestão em nossa universidade, nossa categoria há anos reivindica as transmissões ao vivo das reuniões dos conselhos superiores, CUNE e CEP. Também reivindicamos paridade nos conselhos. Seria possível, em sua gestão, implantar essas medidas? Em primeiro lugar, qualquer acordo que eu firmo sem sequer assinar, eu cumpro. Por isso, nós estamos fazendo um trabalho de divulgação das nossas propostas que não promete nada que não possa ser cumprido. Nós, em 2015, tivemos um momento de discussão dos servidores com a administração central e eu, pessoalmente, estive presente no dia em que houve a finalização de um acordo entre os servidores e a administração. Nesse acordo, um reitor não pode afirmar que irá fazer as filmagens, mas sim passar esta opção dada pelos servidores para os devidos conselhos, para que os conselhos, na sua soberania, tomem a decisão. Eu não vejo, pessoalmente, nenhum problema em termos todas as reuniões gravadas e transmitidas. Por isso, também não vejo nenhuma dificuldade de cumprir um acordo que sequer fui eu que firmei, mas eu tenho tranquilidade, vou levar isso para os conselhos sem nenhuma dificuldade.
Com relação à paridade nos conselhos, nós estamos discutindo isso em todos os setores que visitamos na universidade. Tivemos a criação de diversos departamentos ultimamente, e como os departamentos didáticos científicos têm cadeira já regimentalmente no Conselho Universitário, aumentou muito a presença dos docentes em relação às outras categorias. Nós precisamos corrigir isso. Agora, se será paritário ou se não será paritário, eu, como reitor, sou o mediador e presidente dos conselhos. Apresentarei a proposta com muita segurança e tranquilidade de Conselho Universitário e os Conselhos de Ensino e Pesquisa e Extensão irão tomar uma decisão, possivelmente até já com as reuniões sendo transmitidas ao vivo, para poder todos acompanharem com transparência. Segunda pergunta encaminhada pelo SINDIUFLA. Sobre a jornada de trabalho, é sabido que há trabalhadores e trabalhadoras que atuam em determinadas unidades e setores em nossa universidade, os quais, segundo o Decreto 1590, de 10 de agosto de 1995, poderiam possuir jornada de trabalho em turnos contínuos, 30 horas, sem redução de salário. Um levantamento inédito realizado em dissertação de mestrado, recente, defendida por Júlia Simas, na Universidade Federal de Santa Catarina, apresenta um panorama desigual de implementação das 30 horas, onde 18 universidades adotam um método de flexibilização da carga horária em turnos contínuos. 20 não flexibilizaram e 21 não deram retorno algum à pesquisadora. Essa pesquisa abrangeu a gestão de pessoas de 59 universidades federais em meados de 2017. Qual a posição de sua futura gestão sobre o tema das 30 horas? Isso também remete às discussões de 2015. Naquele momento, foi muito claro que tanto os servidores quanto a administração estavam sim preocupados com a questão da legalidade de poder ou não adotar esse sistema e em que setor. Portanto, a segurança jurídica de ambas as partes foi garantida no acordo que foi firmado em 2015, porque o acordo firmado em 2015 foi a de criação de uma comissão que teria uma participação de 3 membros da gestão e 3 membros sugeridos pelos servidores, para que esta comissão fizesse a avaliação e tivesse aí, eu me comprometo a ainda dar um apoio jurídico a estas avaliações que a comissão irá trabalhar, para que se avalie na tranquilidade a segurança jurídica e onde esta posição de 30 horas pode ou deve ser aplicada. Nós temos uma proposta de mudança no modelo de gestão da universidade. Nós temos uma proposta de ser mais respeitoso com as necessidades, os anseios de cada trabalhador e de cada setor. Nós valorizamos as competências e vamos fazer mudanças nesse modelo de gestão com o diálogo. É possível ter diálogo numa universidade. Vamos junto conosco. Vote chapa 3 no dia 5, nós vamos assumir a reitoria, vamos trabalhar juntos e seguiremos construindo a universidade de qualidade, excelência, que o Brasil precisa e que todos nós precisamos.